Acho que há poucas coisas mais divertidas e interessantes do que tentar resolver coisas que não podem ser explicadas. É por isso que montei uma lista dos mistérios não desvendados mais intrigantes do mundo. Segure firme! Bem, poucas pessoas podem bater no peito e dizer orgulhosamente que já subiram no topo do mundo, mas dizer que foram os primeiros a chegar lá é outra história. E temperaturas abaixo de 30 graus Celsius negativos. É difícil subir lá, mesmo com toda a tecnologia disponível hoje. A primeira dupla a entrar para o livro de história por ter chegado ao pico do Everest foi o inglês Sir Edmund Hillary e seu guia Sherpa nepalês Tenzing Norgay, no ano de 1953. Porém, dizem que outra dupla conseguiu essa proeza quase 30 anos antes. Foi no ano de 1924. O Monte Everest ficou envolto por névoa e nuvens praticamente o dia todo, mas por volta do horário do almoço, o céu limpou. Irvine tinha apenas 22 anos na época e era um montanhista de suas célebres frases. Quando perguntado sobre o porquê de escalar o Monte Everest, ele simplesmente respondeu: porque ele está lá. Era a segunda tentativa de Mallory de alcançar o topo, considerando que a tecnologia de ponta do ano de 1924 era bem primitiva se comparada à que temos hoje. Mas alguma coisa aconteceu no último trecho da dupla em direção ao cume, pois eles nunca voltaram ao acampamento base. Este continua sendo um dos maiores mistérios entre os montanhistas. Será que Mallory e Irvine chegaram ao topo do Everest? Eles foram mesmo os primeiros a pisar no cume da montanha mais alta do mundo. Eles chegaram ao topo em 1924. A equipe voltou com notícias estarrecedoras. Eles encontraram o próprio George Mallory, bem conservado, embaixo de centímetros de neve. Essa descoberta lançou uma nova luz sobre o mistério. A perna de Mallory estava quebrada, sugerindo que ele deve ter caído durante sua tentativa de escalada. Mas os alpinistas ainda tinham dúvidas. Esse acidente aconteceu na subida para o pico ou quando a dupla estava descendo? A expedição encontrou evidências de que Mallory pode ter conseguido chegar ao topo. Mallory levou consigo uma foto de sua esposa durante a viagem. Ele queria deixá-la no topo do Everest se conseguisse chegar lá. Junto ao corpo dele, os membros da equipe viram um canivete, um caído do bolso dele. Por enquanto, é um mistério ainda não desvendado. Você já ouviu falar em Steve Fossett? O primeiro homem a completar a primeira viagem de volta ao mundo em um balão a ar quente, Steve se tornou um piloto lendário, respeitado e detentor de vários recordes, e talvez por isso seu desaparecimento tenha deixado tantas dúvidas. Steve foi dado como desaparecido. A busca durou meses, mas não deu em nada. Pensando em que tipo de infortúnio poderia ter acometido um dos pilotos mais experientes do mundo. Aquele dia, a visibilidade estava normal, mas ventos de corrente de ar desse abrigo, que hoje é conhecido como Ilhas Desaparecidas do México. Apareceu em muitos mapas dos séculos XVI e XVII e era um ponto turístico para exploradores espanhóis. Seu nome às vezes era escrito como Vermeja, e sua existência parecia certa. 1921, e depois, puf! Eles usaram tecnologias de ponta, vasculhando o oceano e o fundo do mar. Mesmo assim, Vermeja não foi encontrada. Isso nos faz duvidar da existência dela. Afinal, sabe-se que os mapas dos séculos XVI e XVII costumavam ser impressos com erros só para confundir inimigos e aventureiros indesejados. Em um dia de novembro do ano de 1930, um explorador canadense chamado Joe Labelle estava à procura de um lugar para se aquecer e passar a noite. Ele já tinha visitado aquela região antes e, de acordo com seu relato, havia barracas. Após chegar ao vilarejo, porém, ele viu que estava tudo vazio. É difícil imaginar o que faria todas aquelas pessoas deixarem a segurança de suas casas. Não havia sinal algum de sofrimento. Esse sumiço misterioso trouxe muitas teorias. Mas até hoje não há explicação convincente para o acontecimento. Mundos subaquáticos são inexplorados e escondem muitos mistérios. A verdade é que aberturas gigantes podem estar vivendo nas profundezas deles. Uma delas pode ser o monstro USS Stein. Ninguém imagina onde isso aconteceu, mas sabe-se que foi em águas profundas. A embarcação começou a sofrer problemas técnicos. O radar do navio acabou falhando, mas ninguém se machucou. Quando o navio chegou em casa, foi retirado da água e examinado imediatamente. Dizem que o que quer que seja que tenha causado o estrago era muito grande. O casco do navio tinha muitos cortes, as garras eram maiores do que qualquer outra coisa já vista pelos engenheiros. Eles estimaram, houve outros tão assustadores quanto.
Até hoje, a maior lula já documentada tem mais de 12 metros de comprimento, mas quem sabe quais tipos de criaturas habitam as profundezas escuras dos nossos oceanos? E aí, essa última frase foi assustadora o suficiente? Quer que eu grave de novo? Tá bom? Ok.